Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui vamos para o bloco de física. Alguns aí já me conhecem, outros aí, para quem não me conhece, sou o professor Leonardo. Trabalhei já há alguns anos aí no de Paula. Então vamos lá, né? Então, a primeira coisa que a gente vai saber é que física do primeiro ano a gente vai mexer com cinemática, né? Então, cinemática nada mais é do que trabalhar com os movimentos. Então, para saber então o que é o movimento, a gente tem que saber o que é parado, o que é movimento e tudo mais. Mas só que aí a gente entra na relatividade de Einstein, que tudo é relativo. Então vamos supor, por exemplo, sem ser o exemplo que está no slide, eu estou parado em relação ao monitor aqui. Então o monitor está na minha frente, eu estou parado. Mas se eu pegar eu como ponto de referência em relação ao Sol, eu estou em movimento, porque o planeta Terra está ao redor do Sol fazendo seu movimento. Então a gente tem aqui que para ser parado ou em movimento, a gente tem que ter um ponto de referência, né? Então a gente tem aqui os passageiros dentro do ônibus e a parada. Quando eu pego o motorista e você que está dentro do ônibus, o passageiro, eles estão ambos parados, porque não tem um aumento de distância um com o outro. Então você não está aumentando nem diminuindo a distância. Mas quando você está lá dentro do ônibus e você vê as pessoas lá fora passando, você está em movimento e as pessoas estão paradas. E se for o contrário, as pessoas estão paradas, né, lá fora na rua, e o ônibus está em movimento. Então depende do seu ponto de referência. E aí a gente passa para a próxima parte, né, que a gente sabe o que é agora, o que é parado, o que é em movimento. Então quando eu te perguntar, você está parado ou está em movimento? Você não precisa responder, você tem que falar referente ao quê? Se eu estivesse sentado na cadeira aqui em relação a você que está sentado aí, assistindo a nossa aula, você está parado. Mas se eu pegar um ponto de referência, vamos supor, o planeta Terra em relação ao Sol, você está dentro do planeta Terra, então você logo está em movimento, porque o planeta Terra está em movimento com o Sol. Espaço percorrido. Espaço percorrido ele pode ser medido em duas medidas, que é o sistema internacional. Ou ele pode ser medido em quilômetros, ou ele pode ser medido em metros. Então depende muito do conteúdo do exercício. É melhor você usar em metros e às vezes é melhor você usar em quilômetros, tá? Então espaço percorrido é o que é a distância entre duas referências e aí a gente vai fazer esse percurso, né? Então é o espaço que você andou, percorreu, né? E o ponto material? Então, o ponto material, gente, pode ser qualquer coisa, não importa o seu tamanho. A gente sempre usa como um ponto. Um ponto. Para ele não, a gente não vai considerar as medidas. A gente não vai considerar se ele é redondo, se ele é quadrado, se ele tem 2 metros de comprimento, se ele tem 30 centímetros, se ele tem 2 centímetros. Então a gente tem um exemplo aqui de São Paulo até Portugal, a viagem. Então ele vai vir de um ponto de São Paulo até Portugal, né? E aí a distância entre esses dois é o espaço percorrido, né? Só que o navio, em relação à distância, é muito pequeno. E você que está dentro do navio, menor ainda, né? Então a gente conta ele como um ponto. Não vai pegar a estrutura, o tamanho do barco. Pode ser um barco pequeno, pode ser um Titanic da vida aí, que ele vai ser sempre como um ponto. Então a gente vai desconsiderar o seu tamanho. Então, ponto de referência pode ser qualquer coisa, tá, gente? O ponto material aí pode ser qualquer coisa. Pode ser essa caneta, pode ser meu celular, pode ser esse caderno, pode ser a minha casa, pode ser a escola, pode ser o planeta Terra, pode ser o sistema solar, pode ser qualquer coisa, não importa o seu tamanho, tá? Referenciar o repouso em movimento, né? Então, como eu disse, para a gente saber se a pessoa está em movimento ou parada, a gente tem que ter um ponto de referência, né? Então, a gente tem aqui, ó, o ponto A, uma pessoa no ponto A encontra dentro de um carro que anda para a direita. Direita, no caso aí para vocês, né? Ao contrário aqui para mim. E a outra pessoa está em pé no acostamento. Então a gente tem uma pessoa que está indo para a direita e uma outra pessoa que está parado lá na rua, né? Então neste caso, a pessoa A em relação a B, né? Então a B que está lá parada, a pessoa A está em movimento. Foi embora, né? É, e aí a pessoa A está em movimento.
E aí, se a gente pegar a pessoa B agora e botar ela dentro do carro, os dois vão estar o quê? Em relação A e B? Estão parados. Por quê? Porque a distância não está aumentando. Para a gente para a gente entender melhor, para a gente saber se está parado ou em movimento, a gente tem que ter dois pontos. Se ele está aumentando ou diminuindo a sua distância, eles estão em movimento. Se eles estão mantendo essa distância, eles estão parados, tá? Então, o que que é trajetória? Então, a trajetória, gente, depende do seu ponto referencial adotado, tá? E ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser retilíneo, em linha reta, ou curvilíneo, quando ele faz a curva, né? E aí, se ele não tiver aceleração, ele vai ser uniforme. Então, a gente tem um movimento retilíneo uniforme e o movimento curvilíneo uniforme, tá? Então, a gente tem aqui a velocidade é constante, né? O avião está voando e aí ele deixa um objeto cair em vertical. Em relação às pessoas, ele está caindo em vertical, né? Já para a pessoa que está lá fora, ele cai em um movimento de parabólica. Ele faz o movimento de parabólica, tá? Então aí vai depender do seu ponto referencial. Então, deslocamento. Deslocamento, gente, é a distância. Então a gente sempre representa pela letra x. Então vamos decorar essas letras aqui que representam x, tá? Vou marcar aqui para vocês. X aqui é a nossa letrinha que vai corresponder ao nosso deslocamento, a posição, tá? Então, o x ele vai ser numa linha reta em relação ao tempo, tá? Então, vamos falar que a gente vai pegar um carro no momento x, vamos supor que ele saiu do zero aqui, ó. Então, a posição do carro inicial é zero, beleza? E o tempo? O tempo vai ser zero, porque ele vai começar do zero. E aí o tempo vai passando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante, né? E aí o carro vai entrar em movimento. Então a gente tem o x e o x0. Esse x0 significa inicial, tá? E o x aqui significa final. A gente vai ver lá no exercício ali na frente e eu vou explicar como que funciona isso direitinho, tá? Então aqui, ó, o t, gente, ele sempre vai começar do zero, tá? Então t0 e x0. Então que significa que começou no tempo no zero e no zero, tá? A variação, esse delta aqui, gente, significa variação, tá? Significa final menos inicial. Aqui, ó, voltando aqui para o slide anterior. Não tem como voltar aqui, mas vocês voltem no slide anterior, que o x0 é o inicial. Professor, mas o x0 sempre começa no 1 ou no 0? Não. Vamos supor que eu já estava no meio do caminho. Vamos supor que eu estava no quilômetro 10. Eu não comecei no quilômetro 0. E eu quero chegar no quilômetro 60. Então, quanto que eu percorri? 60 menos 10. Então, eu andei 50 quilômetros. Entendeu? Então, a gente tem que ver da onde começa. Não necessariamente começa no zero, tá? Então, o que que é velocidade? A velocidade, a gente vai ter que saber o que que é esse ΔT aqui e esse ΔX que a gente acabou de ver. O delta, como eu falei para vocês, significa variação final menos a inicial. E o x é a posição. E o t, professor? O t significa tempo. Tempo. Então, velocidade média é a variação do espaço percorrido dividido pela variação do tempo. Então, desmembrando aqui, ó, a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se eu der um exemplo, se eu te der o quanto que ele já percorreu, não vai precisar dar esse cálculo, mas se eu der o inicial e o final, eu vou ter que calcular isso aí, tá, gente? Professor, mas o que que é a média? A média é o quanto que a gente parou. Por exemplo, vamos supor que daqui até Goiânia eu andei a 100 km por hora. Foi minha média. Professor, mas eu andei a 100 km por hora o tempo todo? Não, é impossível isso. Você não inicia a 100 km por hora, você inicia a 0 km por hora, concorda comigo? Porque seu carro estava parado. Aí você vai acelerar, aí você vai passar por um quebra-mola, aí você vai passar por um semáforo, você vai fazer uma curva. Então é uma média. Então há momentos que você vai estar acima de 100 km por hora e vai estar momentos que você vai estar abaixo de 100 km por hora. Então é uma média. Por isso que a gente chama de velocidade média. E o que é velocidade instantânea? Quando tem aquele intervalo de tempo menos de um segundo.
é o que o carro mede, aquela velocidade que a gente está vendo no velocímetro. Então, estou lá, né, dirigindo meu carro, e está lá marcando 60 km por hora. Quer dizer que naquele instante estou a 60 km por hora. Então, quer dizer que se eu pisar no freio, o que, que acontece com a minha velocidade? Cai para 40, 35. Então, naquele momento lá, 35 km por hora é a velocidade instantânea, aquele momento, tá? A velocidade no momento. Então, o que é a aceleração? Então, a aceleração, gente, a gente tem aqui, ó, pela letra A. A aceleração vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, quanto que eu uso de quanto mais rápido eu ando, em pouco tempo, mais acelerado eu fico. E a gente tem dois tipos de aceleração. A gente tem a aceleração normal, né, que é acelerar, aumentar a nossa velocidade, e temos o movimento retardado, que é quando a gente desacelera, quando a gente freia. Então, quer dizer que eu estou lá a 100 km por hora, vi um pardal que é 70, pisei no freio, a minha velocidade vai diminuir e aí a aceleração vai ser negativa. Então, quando vocês verem aceleração negativa, significa que eu estava freando. Quando você vê aceleração positiva, indo mais rápido, lá 60 km por hora, 100, 150, significa que eu estou acelerando, estou aumentando a minha velocidade. Então, como a gente viu, a gente tem o delta. Delta nada mais é do que o final menos inicial. Então, a gente vai ter a velocidade final menos a velocidade final. Tempo inicial menos tempo inicial divide os dois. E a unidade de medida vai ser isso aqui, tá, gente? Metros por segundo ao quadrado. Lembrando que esse 2 aqui é em cima, tá, gente? É um minúsculozinho aqui. Beleza? Então, a gente já viu o que é espaço. Vimos a velocidade e vimos a aceleração. Então, por enquanto, a gente vai ver essas três fórmulas, tá? Vamos fazer alguns exercícios no. Então, vamos lá. Número 1. Um trem está chegando à estação, onde algumas pessoas estão sentadas. Em relação à estação, o trem e as pessoas estão em movimento? Sim. Então, lá a estação está parada e o trem, as pessoas estão chegando e estão em movimento. Em relação ao trem, a estação está parada? Sim. E as pessoas que estão em movimento? Ó, a estação e as pessoas estão paradas, tá, gente? Por causa que o trem que está. A velocidade de um carro marca velocidade média ou instantânea? Instantânea, tá, gente? O que aparece lá no velocímetro é a velocidade instantânea, aquela que está naquele determinado momento. Uma casa pode ser considerada ponto referencial? Sim. Então, em qualquer coisa pode ser considerado um ponto referencial, tá? Que tamanho deve ser um corpo para ser considerado um ponto material? Qualquer tamanho, tá? Pode ser uma caneta, pode ser um lápis, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser um planeta, pode ser uma cidade. Tudo pode ser considerado um ponto material, mas a gente desconsidera suas dimensões depois, tá? Você está caminhando normalmente para uma rua plana. Faça um esboço gráfico da trajetória da sua cabeça e seus pés em relação à rua. Então, essas aí cada um vai fazer na tua mente, assim, que é o percurso que a gente faz. A primeira coisa que a gente tem que ler pausadamente, tá? A distância entre as duas estações de metrô é de 1.200 metros. Então, aqui, ó, x. Lembrando, a minha letra é horrível, tá, gente? 1.200 metros. Sabendo-se que a velocidade aqui agora é 54. 54 o quê? Quilômetros por hora, tá? Qual é o intervalo de tempo? Ele quer saber o tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, gente, é que não podemos colocar esse 54 junto com 1.200, tá? Porque aqui é em metros e aqui é quilômetros por hora. Então, a gente vai pegar esse 54, dividir por 3,6, que é a fórmula, tá, gente? Transformar quilômetros por hora para metros por segundo. A gente pega a quilometragem e divide por 3,6, que vai dar 15 metros por segundo. Então a gente vai colocar na forma que é igual velocidade média é igual delta x dividido por delta t. Eu já tenho x e eu quero saber o t, mas eu tenho uma velocidade. Então vai ser 15 igual a 1.200 metros dividido por t. Faço cruz credo aqui, ó, 15 vezes t, né? A gente vai multiplicar aqui cruzado, vai ficar t é igual 1.200 dividido por 15,
E aí 1.200 dividido por 15 dá 80. 80 o quê? Segundos. Então essa é a resposta, tá, gente? Próximo. Um movimento retilíneo de um móvel é descrito pela tabela. Eu não vou responder todos, tá, gente? Então aqui a gente vai ter que fazer aquela final menos inicial, tá? Então temos aqui, ó. No tempo zero, ele andou no 100 metros. Aí depois de 10 segundos ele estava no 300. Aí 20 segundos 700, 30 segundos 700, 40 segundos 400, 200 e 0. Isso aqui é a posição, tá, gente? E esse aqui é o tempo. Então a letra A aqui, de 0 a 20. Então eu tenho aqui a velocidade média, que eu quero saber, dividido, tempo é o final, menos inicial, e aí a posição, 300, gente, é um 300 aqui, tá? Menos 100. Então, como é que vai ficar isso aqui? 200. Não, é de 20. Ah, eu errei aqui, galera. Calma aí. De novo. Então, ó, no 20 segundos eu tenho um 700 aqui, ó. E na posição 0, 0. Então é 700 dividido por 20, vai dar 35. 35 o quê, professor? Metros por segundo. Letra B. A letra B é entre o instante 30 e 20. Então a gente vai ter a velocidade média de 30 menos 20. Beleza? Na posição 30, ele é 700. E na posição 20 é 700 também. Então ele estava parado. Então vai ficar 0 dividido por 10. Então a sua velocidade é 0 metros por segundo. Então quer dizer que nesse instante aqui, ó, ele estava parado, tá, gente? E aí vou fazer só a letra C, depois vocês tentem resolver as outras, tá, gente? É o mesmo pensamento aí, ó. Então a letra C ficou entre 40 e 50 segundos. É 40, tá, gente? 40. Então vai ficar 50 menos 40 dividido por... No 50, ele estava no metro 200. Menos. E no 40, ele estava no 400. Então ficou menos 200 dividido por 10. E aí o resultado vai dar menos 20. Uai, professor, mais velocidade negativa? Como é que funciona isso? Quando a velocidade negativa é porque o deslocamento, o seu percurso, em algum determinado momento, está ao contrário ao ponto referencial. Ou seja, ele está indo, o ponto referencial é aqui, em vez de vir para cá, eu estava indo para o outro lado. E aí, esse menos significa que está contrário ao ponto referencial, tá, gente? Aí a letra D e a E é o mesmo esquema, tá, gente? Então é só pegar final menos inicial. Final menos inicial e dividir depois. Número 8 e a última. A velocidade de um ponto material em movimento retilíneo se reduz de 18 metros por segundo a 6 metros por segundo em 3 segundos. Qual a aceleração média desse móvel? Então a gente vai fazer o seguinte, a aceleração é AM, tá, gente? A aceleração média é igual. Ele quer saber a velocidade. A velocidade aqui é 18 a inicial e a final é 6. Lembra que é sempre a final menos a inicial, gente. Então é 6 menos 18 dividido por 3. Aí no caso aqui, o resultado vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Professor, como assim?
deu negativa a aceleração. Quando a aceleração está negativa, é sinal que eu freiei. Tá aqui, ó. Um ponto materialmente se reduz, ó. Significa que eu freiei esse ponto material. Ele estava a 18 metros por segundo e ele caiu a sua velocidade para 6 metros por segundo em 3 segundos. Então a sua desaceleração foi de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então essa foi a nossa primeira aula. Bons estudos e é nóis!